Finalmente eu tô de volta aqui no canal para compartilhar uma experiência de leitura e hoje eu vou recomendar um livro do Érico Veríssimo. Oi gente, eu sou a Nini, esse é o canal do meu blog O Estante da Nini. Hoje eu tô aqui para compartilhar uma experiência de leitura que, claro, foi muito positiva e eu também quero recomendar esse livro para vocês, então vamos conversar um pouquinho mais sobre Saga, do Érico Veríssimo. Eu separei o vídeo de hoje em 3 momentos diferentes. Eu fiz uma anotação de uma pequena sinopse da história para quem nunca ouviu falar nada de Saga como eu, inclusive essa minha edição do Círculo do Livro não tem sinopse, então realmente quando eu comprei eu não tinha muita ideia do que esperar, e 3 grandes tópicos que são 3 grandes momentos do livro para mim. Saga tem algumas divisões dentro da própria história e esses tópicos que eu criei são mais ou menos essas divisões, mas não exatamente as mesmas. E eu espero, claro, que vocês gostem e comentem muito aí. Saga acompanha uma parte da vida do Vasco, que é o protagonista do livro. O Vasco é brasileiro e ele não se vê muito bem, é jovem, ele não se vê muito bem vivendo uma vida tradicional. E ele também se sente um pouco deslocado na família dele, ele não é muito compreendido pelas pessoas que convivem próximos a ele. Então ele resolve, em busca de uma aventura, de uma lição, enfim, de uma história para contar, se alistar na Brigada Internacional e ele parte então do Brasil para a Espanha. Esse é o início da história e é assim que a gente vai acompanhar literalmente a saga de uma parte da vida do Vasco, talvez a parte mais importante da vida dele. O primeiro tópico que eu separei para comentar aqui nesse vídeo, que é aqui no meu caderno de anotações que está aqui comigo, eu chamei de momento, né? Momento, viagem e a chegada. É a parte em que o leitor, ou seja, nós, vamos conhecer tanto o protagonista Vasco, um pouquinho mais, como também os homens que se alistaram junto com ele na Brigada Internacional. E uma coisa muito interessante dessa obra é que, por estarmos fora do país e na Espanha, a gente tem personagens das mais variadas nacionalidades. E parece que todos eles, principalmente os europeus, têm uma pergunta em comum para o Vasco. Por que é que ele saiu do Brasil, um país que não tem uma guerra civil ou uma guerra de proporções continentais acontecendo, para ir viver na Espanha e para ver a devastação que a guerra está causando por lá? Esse, para mim, é o questionamento principal da primeira parte do livro, que os personagens fazem para o Vasco e que o leitor também faz para o Vasco e que o próprio personagem faz a si mesmo. É uma parte muito interessante porque a gente conhece tanto o protagonista quanto esses homens através da convivência deles na Brigada Internacional, e é uma convivência bem precária. Desde que eles chegam no país, eles percebem que as condições dessa organização é bem limitada, então não vai ter luxo, não vai ter grandes aventuras, não vai ter grandes emoções, como alguns deles, inclusive o Vasco, imaginou antes de chegar lá. O segundo momento que eu separei para comentar com vocês no vídeo de hoje é o fronte e a chegada na batalha. Durante a parte inicial dessa leitura, um dos principais questionamentos do personagem e até do leitor é: onde é que está o combate, onde é que está a batalha? Porque esses homens passam um tempo viajando e se estabelecendo em alguns locais que não é exatamente o local que eles esperam, ou seja, o local da guerra, onde está acontecendo o combate de fato. E à medida que esses personagens vão chegando nas cidades próximas e vão chegando cada vez mais nos locais afetados já pela guerra, ou seja, cidades destruídas, sem emprego, as famílias também despedaçadas porque muitos familiares morreram, eles percebem que aquela aventura que eles imaginavam que fosse algo talvez até engrandecedor, na verdade é morte e tristeza, e o leitor também se dá conta disso. O terceiro momento que eu separei para comentar com você sobre Saga é as consequências da guerra e o que acontece depois com o Vasco. Eu acho que a grande mensagem desse livro para mim foi que muitas vezes as pessoas, qualquer pessoa, eu, tu, enfim, alguém que a gente conhece, tem um sonho e cria uma expectativa muito grande sobre um acontecimento, sobre um objetivo, e quando ele chega, na verdade, ele não é aquilo que a gente esperava. E para o Vasco é assim.
no início do livro a gente tem a impressão, ou essa foi a minha interpretação da história, que o Vasco está em busca de uma revelação, de uma grande resposta, e ele até encontra isso. Só que ele não encontra a resposta que ele gostaria, ele encontra outra resposta, que traz uma situação de vida para ele que naquele momento resolve algumas coisas, mas não é a grande resposta que ele foi buscar, enfrentando uma guerra do outro lado do oceano. Por fim, gente, eu quero comentar mais 3 coisas em relação à saga que eu acho bacana compartilhar com vocês. A primeira delas é que eu li um outro livro do Érico Veríssimo, Clarissa, na época do vestibular, e sem saber, saga tem conexão com aquela história, então os personagens de lá aparecem aqui também porque são a mesma família. Eu preciso inclusive reler Clarissa agora que eu li Saga, porque eu tenho essa história ainda bem fresca na memória, para saber, para relembrar algumas conexões aí, mas achei uma peculiaridade de leitora legal de compartilhar com vocês. Outro ponto que eu acho legal de contar é que tanto nessa edição da Círculo do Livro, quanto na edição que eu li Clarissa, que se não me engano foi lançada pela Globo, que é uma coleção também de capa dura, mas com detalhes em prata, tem um prefácio do Érico Veríssimo, ele contando um pouquinho, alguns anos depois, como ele enxerga essa obra. E por fim, o último e talvez mais importante bônus dessa leitura foi me fazer pesquisar sobre a Guerra Civil da Espanha. Então é isso, gente, que eu tinha pra compartilhar com vocês sobre Saga do Érico Veríssimo. Como vocês podem ver, eu fiz várias anotações, tantas que eu fiquei em dúvida sobre separar alguma aqui pro vídeo e acabei não escolhendo. Mas se eu me decidir por alguma delas, eu acrescento lá no post do blog, que também vai ter uma versão em texto. Eu vou anexar o vídeo, anexar os links caso vocês queiram comprar esse livro, e também a citação, né, se eu escolher alguma delas. Então confere o post lá no blog, assina o feed para receber as atualizações por e-mail. É isso então, espero que vocês tenham gostado dessa experiência de leitura / recomendação de livro. Foi uma história que eu gostei muito de ter lido, só reforçou a minha vontade de conhecer mais o trabalho do Érico. E eu espero a participação de vocês aí, se interessaram pela leitura e o que mais vocês leram do Érico que vocês recomendam. É isso então, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!